A vida moderna, a vida que a gente chama hoje de moderna, os equipamentos de tecnologia avançada, que nós acreditamos que é de tecnologia avançada, foram ou não inspirados em filmes, em histórias, em livros antigos? Aproveitando esse momento de quarentena, que na verdade já tá acabando, que está todo mundo de uma forma ou de outra já voltando ao normal, ainda é um momento muito gostoso, muito interessante, já que não tem cinema também, da gente, quem sabe, rever alguns filmes, né? Depois que desse vídeo, provavelmente você vai até ter vontade de rever alguns filmes. A minha intenção, como sempre, é só passar informação e criar, provocar uma curiosidade, provocar, despertar em você essa curiosidade, né? Esse pensamento. Vamos voltar lá atrás. O Júlio Verne escreveu, né, a Viagem ao Centro da Terra, né, entre vários outros que eu também não vou saber citar. Mas o ponto é, o Júlio Verne falou sobre submarino, ele falou sobre civilizações, ele escreveu sobre aviões, ele escreveu sobre um monte de coisa, foguetes, que não existiam na época. Viagem ao Centro da Terra foi escrito em 1864. 1864. 20 mil léguas submarinas foi 1870. 1870. E A Volta ao Mundo, 1872. Então, imagina, em 1800 e bolinha, ele já falava de submarino, ele já falava de escafandro, né? Equipamento de mergulho, já falava da civilização do centro da Terra, já falava que no centro da Terra existe todo um mundo, né, subterrâneo, um mundo diferente, que não necessariamente do que a gente imagina ser uma grande caverna, mas um mundo mesmo, né? Mundo com mar, com, enfim, vegetação, animais, etc, etc. Bom, curiosamente, os submarinos foram inventados. Então, a pergunta que eu sempre fiz foi: os submarinos, então, foram inventados baseados no livro do Júlio Verne? Baseado nas histórias do Júlio Verne? Né? E se foi, da onde que o Júlio Verne tirou essas informações? Tá? Então, é um pensamento mesmo meio louco, que é para você mesmo ficar aí se questionando, né? Na verdade, eu penso nisso já desde criança. Eu sempre falo isso nos cursos, né? Para quem foi aluno já sabe. Eu provavelmente nunca fui uma criança muito normal e tinha sempre esses pensamentos. Mas quando a gente é criança, sempre vem aquela história, né, de que a criança é muito criativa, inventa coisas e tudo mais. Eu tinha esses pensamentos, esses questionamentos, não eram pensamentos, questionamentos. Aí vem as outras invenções, né? O celular, que todo mundo fala até hoje, que foi que a primeira vez que se viu um celular foi no seriado clássico do Star Trek, né? Que era o comunicador, que é exatamente igual ao celular, não o atual, né? Mas aquele de flip, né? Que abria e tudo. Então fica sempre a mesma pergunta, né? As coisas atuais que nós temos até hoje, ou tudo que foi inventado, teve ajuda dessas criações ou desses autores, né, como que fala científica? Ficção científica? Será que é ficção científica mesmo? Será que é ficção mesmo? Ou será que esses caras tiveram essa dica ou essa referência, né, de algum lugar? Ou
de alguém ou de algo, o que seja. E aí vem outros questionamentos. Se você acredita que tudo isso foi inventado, né? Pega, por exemplo, filmes como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Trek, Star Wars, né? Nárnia, que tem lá seres diferentes, que tem lá veículos diferentes, que tem equipamentos, instrumentos tecnológicos, né? Diferentes. Será que os autores realmente criaram isso? Será que a nossa imaginação é capaz realmente de criar isso? Né? Quem que falou que nada se cria, tudo se transforma? Lavoisier. Lavoisier, isso. Lavoisier. Tenta, depois que acabar o vídeo, tira 2 minutos, 5 minutos, né? E tenta criar um personagem, mas que não seja baseado em nada que você conhece, né? Vê se você consegue. Se você conseguir, parabéns, escreve um livro. Você vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas é muito difícil a gente inventar alguma coisa com tantos detalhes, né? Detalhes não só estéticos, detalhes físicos, como detalhes psicológicos, detalhes... Vocês nunca pararam para pensar na riqueza de detalhes de um Senhor dos Anéis, ou do Hobbit, ou dessa faixa do Senhor dos Anéis? A riqueza de detalhes no Harry Potter, no Star Trek, principalmente os mais atuais, né? E em vários filmes, né, dos últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, não sei, um pouco mais. Para pensar, observa, né, essa riqueza de detalhes e vê se realmente você acha que isso foi uma invenção de alguém. Então é aí que eu quero chegar, né? O Eric, né, o Eric von Däniken, ele escreveu, né, há muito tempo atrás, Eram os Deuses Astronautas. Aliás, ele escreveu 2 livros. Um que tinha um ponto de interrogação no final e o outro que tinha um ponto de exclamação no final. Então, o primeiro tinha um ponto de interrogação. Então, ele questionava isso, né? Eram os deuses astronautas? E depois de um tempo, ele escreveu um outro livro afirmando que sim, os deuses eram astronautas. Aí entra a teoria que hoje é chamada dos antigos deuses, aí entra várias outras teorias e outros assuntos que a gente falou em outra época. Mas o importante é que ele diz o seguinte, que nessa teoria ele mostra inclusive, né, estatuetas, esculturas, desenhos rupestres muito semelhantes aos nossos astronautas. Então a teoria dele é que sim, que o homem anda no tempo, que ele avança, que ele sai daqui e vai para lá. E a gente sabe que sim, né? De novo, lembra que eu falei no começo que vai ter gente que vai achar que eu sou xarope, né? Mas ok. Você pode embarcar comigo nessa xaropice ou você pode desligar o vídeo e fazer outra coisa que seja mais útil, tá? Mas quem ficar vai ter uma história legal. Então, sim. É possível, sim, voltar ao tempo. Aliás, é por isso que está essa maçaroca toda, porque, infelizmente, quem tem capacidade, quem tem esse equipamento na mão, né, que não interessa quem volta no tempo e modifica de acordo com as suas necessidades, né, pessoais ou econômicas, e cria esse caos que tá agora, criando inclusive várias realidades paralelas, enfim, esse não é o tema de hoje. Bom, então, existe sim uma possibilidade desses camaradas que escreveram sobre isso terem tido acesso, né, ao que aconteceria hoje. Assim como esses caras que voltaram no tempo terem alterado sim
o nosso presente e o nosso futuro, revelando tecnologia lá em 1800 ou em mil e sei quanto, né? Tecnologia de hoje, ou tecnologia até do nosso futuro. E é esse o pensamento legal, é isso que é legal de pensar, né? O que influenciou o quê? Então, que tipo de influência que a gente vive atualmente? Com certeza, tem sim uma referência, tem lá uma inspiração. De repente, algum cientista atual, né, quando era criança, adorava as histórias de Júlio Verne. Já que a gente vai falar de filme, né, o Back to the Future, né, o De Volta para o Futuro, é isso, né? O cientista lá, o Doc Brown, fala que ele adorava os livros de Júlio Verne e isso inspirou ele a fazer as criações que ele acabou fazendo, inclusive de criar a máquina do tempo. Tá? Então, sim, eu sempre disse para os meus alunos, clientes, etc., que eu gosto de ver muito, né? Eu consigo enxergar algo mais nos filmes. Tá? Aí vem aquela frase, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Que é o mesmo que vai acontecer com vocês. Né? Quem está ainda assistindo o vídeo, está assistindo porque percebe que tem alguma coisa aí. Tá? Então, de novo, quem tem olhos para ver, que veja. Certo? Então vamos lá, para vocês entenderem esse raciocínio. Vamos falar do Star Trek. Que o Star Trek é um dos filmes talvez mais antigos, né, da década de 60, não sei quando exatamente que foi o primeiro piloto. O Star Trek tem uma história muito interessante que eu também só vim descobrir há uns 3 anos atrás. Assistindo um documentário, uma matéria no History, que havia, na década de 50, na verdade, um grupo secreto chamado Grupo dos Nove. Esse Grupo dos Nove era formado por 9 médiums de alta capacidade, que o objetivo era começar a canalizar mesmo informações. E assistindo esses encontros, essas reuniões, tinham lá algumas figuras importantes. Era um grupo extremamente fechado, extremamente confidencial e que eram grupos onde tinham lá desde ministro, chefe de Estado, enfim. Mas eram poucos, não era uma plateia, não, eram poucos. E o Gene Roddenberry, que é o produtor, o criador do Star Trek, foi convidado, ou ele se convidou, não lembro os detalhes, mas ele estava presente nessas reuniões. E esses caras começaram a canalizar, tá? Ou literalmente a incorporar integrantes do Comando Estelar. Do Comando Estelar que a gente conhece hoje. Tá? Dentro dos estudos da rometria, dentro de vários outros estudos. Esses integrantes baixaram lá nessa reunião e começaram a passar com detalhes minuciosos as informações do que a gente conhece hoje como Comando Estelar. Então eles começaram a falar da Federação de Planetas, começaram a falar da Confederação, começaram a falar do Comando Estelar, começaram a falar de tudo, em detalhes. Daí surge, logo depois, o clássico, a série clássica Star Trek. Com tantos detalhes, falando em teletransporte, falando em motores de dobra, né? Colocando seres diferenciados, humanoides ou não. Né? É lógico, a série
original, né, que começou lá na década de 60, tinha lá as suas limitações tecnológicas, que é até divertido de assistir, né? Mas para a época foi um arraso, né? Mas o importante não é a tecnologia, os efeitos especiais que eles eram capazes de reproduzir na época. O importante é ver a história e o desdobramento disso. Para vocês terem uma ideia, é sabido, né? É sabido. O Star Trek foi o filme, ou o seriado, ou a história, ou seja, responsável pelo despertar de milhões de pessoas. O meu despertar ocorreu através do Star Trek, por conta dos detalhes. Então, o que acontece? O Rodrigo Romo, né, explica muito isso, explica direto como que os filmes ou como que um livro tem influência na nossa energia, né? Que algumas vezes é positivo e algumas vezes não. Né? Existem vários outros filmes que tem por aí, né? Filmes de terror, filmes de desgraça, de pânico, enfim, que tem a função de causar pânico, de causar terror, de causar desgraça. No caso desses filmes até que eu vou listar, são filmes que têm um propósito de despertar. E de novo, aquilo que eu falei, quem tem olhos que veja. Né? Em todo filme tem lá uma codificação ou lá marcações que vão reverberar, que vão ressonar, né? Ressonar ou ressoar? Ressonar. Que vão reverberar na gente e a gente se identifica com aquilo. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, que você se identificou com aquilo, com aquela história. E quando eu, criança, assistia esses filmes, né, do Star Trek, aquilo para mim era muito real. Mas muito real, de uma maneira que eu não sabia explicar. Né? Hoje eu sei. Da mesma forma que Star Trek, nessa época, né, teve um boom de filmes. Tudo isso por causa do caso Roswell, né, na década de 40 e pouco, 48, não sei. A partir do caso Roswell, teve um boom de filmes de extraterrestres. Aí saiu a expressão disco voador, né? Que não é bem assim, mas é o que tinha na época. Enfim. Então, nessa época, além do Star Trek, você tinha filmes como Túnel do Tempo, você tinha filmes como Perdido no Espaço, Terras de Gigante, Os Invasores, né? Isso falando em filmes. Aí você tinha os outros desenhos, que tinha lá o Maitor, né? Tinha os Herculovos. Os Herculovos não, desculpa, os Herculovos é o planeta. Herculoides, né? Os Herculoides, o Maitor, tinha aquele, o Príncipe Namor, né? Que era da água. Tinha um outro desenho que era da água também, que os caras montavam em cavalos marinhos. Acho que era laboratório submarino, alguma coisa assim. Johnny Quest, né? Enfim, tinha um monte de desenhos, todos dessa linha, né? Space Ghost, todos que aconteciam no espaço e tinham muita influência, né? Depois veio outros mais novos, né? Caverna do Dragão, enfim, os próprios super-heróis, né? Super-Homem, enfim, todos têm uma relação. Então, se você começar a olhar, né? Muitos desses desenhos despertaram muitas pessoas. Lógico, não que as pessoas achassem que era Super-Homem, não é disso.
Mas alguma coisa despertou. Que depois, quando viraram adultos, começaram a gerar aquela curiosidadezinha, que é disso que eu estou falando agora. Assim como Star Trek, que foi um filme para despertar, tem filmes que são feitos também propositalmente, assim como Star Trek foi feito propositalmente para levantar, para despertar, para trazer aquela memória celular sua, de lá de 1 milhão de anos, sei lá quanto tempo, ou de algum fractal seu, não importa. Existem filmes também que são feitos para te derrubar, né? Você tem, por exemplo, aquele filme, a saga Crepúsculo, que foi um sucesso de livro, de filme e tudo mais. E eu me lembro muito bem dessa época, por isso que eu me lembro muito bem desse filme, porque eu atendi pessoas que estavam com problemas sérios de vampirização mesmo, astral. Por quê? Porque o filme trazia uma frequência, né, ali criptografada ou o que seja, que induzia as pessoas, quando no seu desdobramento, né, a ser usada por determinadas vampiros, vampiros mesmo, no astral. E esses caras literalmente sugavam o ectoplasma, a energia, né? Sugavam mesmo, drenava a vitalidade da pessoa. E aí muitas pessoas começavam a ficar mesmo com um aspecto diferente, até mais pálidas, sem vitalidade, sem energia, sem brilho, sem nada. Até porque eu tinha clientes minhas que comentavam que os seus filhos, adolescentes, né, que se identificavam com aquela história de amor proibido, aquele papo todo, que não conseguia parar de ler o livro. E aí não se alimentava, não comia, não dormia. Lia o livro assim de uma maneira absurda, né? E essa foi a onda toda daquela época. Então, é o exemplo de um filme que traz também lá uma lembrança, né? Até porque muita gente tem, sim, ressonância com esse tipo de tema, de assunto, com esse tipo de energia, tá? Então, você vai ter aqueles que vão se identificar com Star Trek, você vai ter aqueles que vão se identificar com o Crepúsculo, ou com qualquer outro tipo de filme que tenha por aí. E é justamente isso, né? Então, os filmes têm, sim, uma importância. Não é ficção, tá? Tem um fundo ali. Não tem uma frase que fala que toda lenda tem um fundo de verdade? Todo mito tem um fundo de verdade? Mas é isso mesmo. É exatamente isso. Tem ali uma raiz. Lógico, quando é feito o filme, claro que tem toda aquela coisa em volta, né? Tem lá um roteiro, tem lá uma história para fazer uma coisa, para ligar uma coisa com a outra, até porque não é para tudo que se tem resposta, então tem que preencher, né, os espaços em branco ali com alguma coisa. Então, ok, sim. Nesse ponto os filmes são fictícios, mas tem uma história real ali por trás. Tá? Então, eu estou aproveitando, né, também de que eu estou falando de filme, para atender um pedido antigo, de mais de 10 anos, né, dos alunos, porque durante os cursos, né, eu cito muito filme para exemplificar, que fica mais fácil até para entender. E então os alunos pedem já há muito tempo que eu faça uma lista com filmes, que eu até fiz já há um tempo atrás, né? Ou que eu explicasse melhor os filmes. Teve aluno que sugeriu até da gente fazer sessões assim de cinema, né? Mostrar o filme e depois a gente explicar, conversar sobre os filmes. Então, eu assim, que eu fui lembrando, né? Eu selecionei aqui alguns filmes para vocês terem uma ideia de como os filmes realmente influenciaram e vão continuar influenciando, não só na tecnologia,
né? Nas invenções, mas na nossa vida mesmo, no nosso despertar. Os filmes sempre foram responsáveis por ajudar, né, na formação de caráter das pessoas. Aí entra outras questões, né? Porque na minha época, todos os filmes e desenhos sempre traziam à tona, né, que não era para mentir, que tinha que respeitar, né, os pais, os mais velhos, que tinha que ser honesto, que tinha que ser direito e todas essas coisas, né? O Super-Homem não mentia, o Batman também era um cara íntegro e assim por diante. E hoje, infelizmente, a indústria cinematográfica está torcendo tudo, tá invertendo tudo, né? Mudando valores, mudando princípios, mudando tudo. Mas isso não vou falar sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. O Star Trek, que é o primeiro que eu falei, né? Que foi responsável pelo despertar de muita gente, incluindo eu, que mostrou muita coisa que tem hoje, né? Teletransporte. Os Stargates, né? Também tem um filme chamado Stargate, que é 100% real, tá? Isso é uma realidade, lógico que não é uma realidade nem para mim, nem para você, e nunca vai ser para a gente. Mas para os poderosos, para o SGS, para os governos, determinados governos, isso é bem do cotidiano, isso é bem real, né? Quem acha que eu estou falando besteira, vai pesquisar sobre o Projeto Filadélfia, tá? Que também da década de 50, se não me engano, que tem até filme a respeito. Outro filme também indicado, Projeto Filadélfia, vai ver lá, você vai achar. Foi quando eles descobriram acidentalmente a viagem no tempo e o teletransporte. Tá? E assiste o Stargate também, o filme original e as séries, se você tiver acesso, né? Que são bem interessantes. Bom, então Star Trek fala da federação, da confederação, fala de toda a estrutura hierárquica do comando estelar, né? Almirantado, capitão, comandantes, etc., né? Engenheiro, equipe médica, enfim, mostra, né, todo o universo, que é é exatamente o que a gente conhece hoje do comando estelar. Tá? Por quê? Porque foram integrantes do próprio comando estelar que trouxeram essa informação. Foi transformada em filme. Por isso que é tão real, que é tão detalhista. Por isso que faz tanto sentido, né? Principalmente para quem ressoa com isso daí, para quem já tem essa memória celular ou essa memória cósmica, né? Enfim. Aí você tem também, que é um filme antigo, o Star Wars. Né? O Star Wars relata as várias guerras que aconteceram. Uma das mais importantes, por exemplo, foi justamente a Grande Guerra das 22 Delegações, que foi uma guerra étnica, né? Foi uma guerra racial. Que é até bom para vocês terem essa ideia, né, de que o processo racial não é aqui de baixo, isso vem desde sempre. Tá? Tem outra frase que eu sempre falo, né? Assim como é dentro é fora, assim como é embaixo é em cima. Então, tudo que a gente tem de hábitos, bons ou ruins, né, veio de algum lugar. Tá? Então, houve uma grande guerra, chamada Grande Guerra das 22 Delegações, que foi uma guerra basicamente, puramente racial, onde uma raça queria detonar a outra. Né? Aí vem aquela história de reptilianos contra humanoides, ou contra insectoides contra humanoides, e aí por diante, que é o que está no inconsciente coletivo até hoje de todo mundo, que é também tema desse monte de filme.
né? Na década de 60, 70, quantos filmes, eu lembro, de novo, que eu era criança, ficava vendo aqueles filmes de dinossauro, que era engraçado, que os caras filmavam lagarto, né? Lagartixa, depois fazia as montagens lá e aquilo ficava gigante, tá? E aquilo causava um medo terrível. Por quê? Por causa dessas guerras, né? Por causa de outras vivências, de outras questões do passado, tá? Então, o Star Wars é um filme que relata as diversas civilizações, né? Diversas federações, tá? Desde lá do antigo até o mais atual, que eu acho que são 7 episódios, não, são 9 ou 10 episódios, acho, né? Desde lá o começo até agora o fim, espero que não. Mostra também um aspecto muito interessante, que é o da casa de comércio. Na fase nova do Star Wars, que é do episódio 1, o 1, 2 e o 3, que é os mais recentes, né? Deve ter uns 10 anos, não sei. Porque para quem sabe, Star Wars começou do 4, né? O quarto episódio, aí fez o 5 e o 6. Depois passou um tempo, eles resolveram fazer desde o começo. Então fizeram 1, 2 e 3. E aí depois agora fizeram o 7, o 8 e o 9, acho que até 9. Enfim, o episódio 1, 2 e 3 mostra claramente as casas de comércio, que são reptilianos, draconianos. O tal do vice-rei, né? O viceroy. Que no primeiro filme são aqueles dois camaradas, não me engano, são os dois camaradas que ficam tramando junto com o como que chama lá, o inimigo dos Jedis? Os Siths, né? Tramando lá para ter o poder da República, da Federação. Então ali também fala das federações, das confederações, fala da República e mostra a República como que ela é. E mostra como que lá em cima as coisas funcionam, né? Que também tem corrupção, que tem busca pelo poder, né? E tem lá determinadas federações que também querem realmente melhorar alguma coisa, né? Que aí entra os Jedis, aí entra outras federações. Aí entra a resistência, né? Que luta fervorosamente contra o império, contra o lado negro da força e assim por diante. Gente, tudo isso é real. Tudo isso foi canalizado, tudo isso veio de alguma maneira. E esses filmes acontecem justamente para que a gente tenha um sentimento ali, para que a gente desperte, para que a gente recobre alguma coisa, tá? Não é ao acaso. Quando a gente assiste um filme desse e sente aquela saudade, e sente que se identifica, ixi, eu bati aqui no microfone, desculpa aí, se identifica, né, com um determinado personagem, com um determinado objetivo, né, isso é normal, é natural. Isso acontece mesmo. O objetivo é esse, tá? Uma das casas mais famosas que a gente conhece, né, é a de Creator, que o Rodrigo tem falado bastante nesses últimos tempos, né? Aliança Galáctica também você está no Star Wars, né? Todo o complô da Aliança Galáctica junto com as casas de comércio, aquele jogo de poder, aquela coisa, tá lá. Sem contar com os seres que aparecem no Star Wars, né? Outro filme antigo pra caramba, que mostra o início da nossa civilização, né? O porquê que o nosso projeto foi desenvolvido e foi tão modificado, é O Inimigo Meu, que deve ser um filme da década de 80, antigo pra caramba. Só que é lógico, né? Um filme americano, ele foi torcido, foi invertido as coisas. Inimigo Meu, mas é a história de um humano, né? Tendo que conviver com um reptiliano, com um draconiano, na verdade. Ele era um Draco, tá? E aí o cara descobre que, na verdade, os humanos,
determinado planeta, escravizavam os dracos, né, ou algumas raças de reptilianos, para minerar, para buscar minério mesmo, né? Só que a história é ao contrário. Quem era o escravo eram os humanos, e quem eram os escravagistas, né, os donos dos humanos, eram justamente os dracos, os reptilianos. Por isso que veio o nosso projeto, né, ou por isso que o projeto adâmico, ou o projeto micaélico, foi tão deturpado para poder gerar mais e mais e mais carne, né, mais e mais escravo, mão de obra. Então assiste, vocês vão começar a entender alguma coisa. Eu tinha até esquecido de falar do Matrix, né? Matrix é isso, é o que a gente vive. Isso um monte de gente já falou, tá lá. Aquilo é real, tá? Talvez não exatamente da forma como é colocada no filme, lógico, porque, como eu disse, é um filme, tem que ter ali um contexto, um começo, meio e fim, tem que ter ali alguma coisa para alguém entender. Mas quem conhece, né, ou quem tem isso dentro, sintonizou, viu que ali tinha muita coisa de real, tá? Sim, aquilo tudo é real, tudo. É tão real, né, que os irmãos Wachowski, tá, tomaram porrada de monte, né? Sofreram lá determinadas consequências, que estão até hoje, por causa desse filme, né? Outro fantástico, gente, ó, tem um monte de filme, eu não vou falar de todos, estou falando só de alguns, né, porque para atender os alunos. Mas você tem o Destino de Júpiter, que também é dos irmãos Wachowski, que na verdade quando eles fizeram o Destino de Júpiter já eram irmãs, as irmãs Wachowski, isso. Fantástico. Destino de Júpiter relata o sistema que a gente vive. A gente vive falando que o planeta Terra pertence a meia dúzia, né? Que comanda tudo isso, que determina tudo isso. Aí tem SGS, tem Illuminati, tem um monte de outras tranqueiras. Destino de Júpiter mostra literalmente o que é. Que ele coloca lá algumas famílias, né? E no caso da Terra, a Terra é propriedade de um único ser, né? Que não é muito diferente. Estou lembrando aqui de Marte, lá, o John Carter. É outro filme fantástico que relata a mesma coisa. Ali você tem literalmente a ação dos Chupats no comando, influenciando governantes ou influenciando pessoas que não têm muita capacidade de pensar, que eles colocam como sendo governantes. Vê se isso não te lembra algumas pessoas que você já conheceu de governantes, tá? Então você tem John Carter, é um excelente filme com os seres, né, que estão lá. O Destino de Júpiter, você tem... O que eu mais fiquei impressionado com esse filme foi a realidade dos seres. Aqueles seres são daquele jeito, exatamente daquele jeito. É como se os caras estivessem ali trabalhando. Como se não fosse computação, como se não fosse efeito especial. Tá? Ali você tem os dragões alados. Que é legal que você saiba, os dragões alados, tem os dragões alados da luz, que não é o caso do filme, que parecem com aqueles caras lá também, né? E você tem os outros dragões, os dragões Ordem do Dragão Negro e outras dissidências de dragões alados, mas aquilo é real. Você tem os Greys sem macacão, pela primeira vez eu vi um Grey sem macacão, que são aqueles seres que ficam invisíveis. Aqueles lá são de uma derivação de Zetas, né? Assim como os Greys. Então eles ou são Greys ou são irmãos ou primos, mas eles são da mesma descendência, tá? Senhor dos Anéis, toda a série do Senhor dos Anéis, incluindo lá o Hobbit, né? Todo o Senhor dos Anéis, aquilo foi um dos momentos mais importantes do nosso planeta. Ali foi a inversão de polaridade do nosso planeta.
Ali foi quando as trevas começaram a ganhar, a tomar conta do planeta. Tanto que é nítido você ver os elfos retratando isso, falando nitidamente. Isso aqui não tem mais jeito. Nós estamos evacuando esse planeta. Não chama de planeta, né? Essas terras. Nós estamos indo embora. Porque foi isso que aconteceu, né? No início havia lá vários projetos, entre eles projetos de elfos, vários outros projetos, que é o que a gente chama de projeto de luz. Que realmente não era nem perto da negatividade que existe hoje, né? E depois chegam os Anunnakis, aquela cambada toda que o Rodrigo sempre fala, em Liu, Enki, Nana, Ninurta, enfim, aquela cambada de Pleiadiano, Arcturiano, né, que são os Anunnakis, sectoides, reptiliano e de tudo quanto é jeito, chegaram aqui e zoaram mesmo o barraco, destruíram com todos os projetos que aqui tinha, escravizaram algumas raças, né, raças humanoides, que é o que eu falei do filme do Inimigo Meu, etc, etc. Então, o filme do Senhor dos Anéis é muito importante, é muito interessante, tá? Porque ele retrata esse período do nosso planeta. E, de novo, com detalhes de seres, de linguagem, de tudo, né? Fantástico, fantástico, tá? Aí você tem também, igualmente, o Harry Potter. Outra pergunta que eu tenho para você, se ainda acha que tudo isso é o acaso. Como que uma pessoa consegue criar, num único momento, né, 7 volumes de livros, ou 8 volumes de livros, como Star Wars tem, como Harry Potter tem, como O Senhor dos Anéis tem? Como que o cara consegue prever lá no primeiro livro o que já ia acontecer lá no final? Assim, vou criar uma história. Ah, então eu vou criar a história. Ah, tudo bem, ela passou anos trabalhando. Ok, mas gente, tenta entender o que eu quero dizer. Pensa um pouquinho nisso. Sai um pouquinho daquela... Vamos falar, sai um pouquinho da realidade, né? Dá uma de louco por alguns minutos. Aí talvez você me entenda um pouco, né? Seja tão louco quanto eu, só um pouquinho. Então, olha, no Harry Potter você tem conceitos de magia que são reais. De novo, né? Descarta o filme. Conceitos de magia, a gente sabe que existe magia. Claro que não é com a varinha, né? Mas é o conceito de magia. Conceito de proteção que eles colocam lá, que é fantástico, que eu uso como exemplo nos meus cursos. Né? Conceito de merkabas. Os caras criam merkabas de proteção, né? Os caras criam uma série de conceitos ali, tá? Fantástico. Aí você tem o Pantera Negra. Aliás, todos os filmes da Marvel têm coisa ali para você enxergar, tá? Você querendo enxergar, se abrindo para isso, você vai enxergar um outro universo. Todos os filmes da Marvel são assim. O da DC já não é tanto, eles são mais obscuros, têm ali um ruído ali. Mas alguns são interessantes. Mas o da Marvel é impressionante. O trabalho do Stan Lee. Tá? Impressionante. Tanto que quando ele completou o trabalho dele com o último Avengers, que ele escancarou a nossa realidade, ele morreu. Tá? Então o velhinho era do molho mesmo. O velhinho era porreta. E o filme dos Avengers, ele desenvolveu, ele teve acesso a essa história lá no começo da carreira dele, que foi também, acho que na década de 70, se não me engano. Então você imagina, o cara esperou até o século 21, né? 2018, alguma coisa assim, 2016, não sei, para contar a história dos Avengers, para vir contando toda a história de todos os integrantes dos Avengers, né? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Homem de Ferro, Thor,
Hulk, o Doutor Estranho, Homem-Aranha, enfim, né? Todos eles, a menina lá, a Capitã Marvel, né? Enfim, aí veio os Avengers, né? Até o terceiro Avengers, que foi fantástico. Aliás, o segundo e o terceiro são... Aquilo tudo é aquilo mesmo, é a nossa realidade. Então, vamos falar do Pantera Negra. Pantera Negra é o filme que eu coloco como exemplo para explicar o que é um Exu e o que é uma pombagira. A pombagira é uma guerreira. A pombagira não é isso né, eu já falei várias vezes, né? Não é uma entidade que fica com os peitos para fora. Até porque não tem por que uma entidade ficar com os peitos para fora, né? Rebolando. Tá? Isso é uma concepção, enfim. Então, quer saber o que é Exu Pombagira e como eles trabalham, como é que as coisas funcionam? Pantera Negra. Wakanda, na realidade, tem um nome parecido. Aruanda. Que não é um local. Não é um país, uma região da África, muito menos. É uma nave. Aruanda é uma nave. Tá? Assim como várias outras cidades etéreas, são naves. Não são cidades que flutuam. Flutua porque é nave, e às vezes é intraterrena. Então, Wakanda é, na verdade, Aruanda. E lá em Wakanda tem toda aquela tecnologia. Tá? Então, aqueles guerreiros todos são Exus, são orixás. Todas aquelas guerreiras, né, principalmente as guardiãs do rei, são pombagiras, são orixás, são entidades fortíssimas, né, que trabalham com a gente, que protegem a gente, etc, etc. Então, se você ainda é aquela pessoa que ainda tem um pouco de preconceito, e assiste o filme Pantera Negra. Até porque Pantera Negra, né, para quem sabe, Pantera Negra é uma entidade fortíssima. É um Exu fortíssimo. Exu, caboclo, fortíssimo. Tá? Pantera Negra. Voltando só um pouquinho no filme do Pantera Negra, né? Tem lá uma tecnologia de armas. Eu ouvi já algumas pessoas comentando assim, nossa, que ridículo. Os caras vão contra-atacar com lança, né? Vão contra-atacar com espada, com coisa assim. Mas você parou para prestar atenção como são as lanças dos caras? Que as lanças atiram, né? Aquilo, de novo, é filme, tá? Mas as armas e a tecnologia dos caras é daquela forma. A tecnologia de cura que retrata no filme é daquela forma. É basicamente o que a gente usa para trabalhar. Tá? Então, assista Pantera Negra, que eu espero que você mude a tua visão do que é Exu Pombagira. Sai um pouquinho daquele tradicionalzinho, sai um pouquinho daquilo. E não é ficção. Tá? Outro filme maravilhoso que tem a ver com o nosso dia a dia, né, dentro da Rometria, Método Ron, dentro do que a gente faz, Doutor Estranho. Doutor Estranho relata toda a magia, né, da geometria sagrada. Ele escancara ali como é que funciona. E as explicações da anciã, isso, antes dele se transformar em mestre, são fantásticas. Né? Quando ela vai explicar sobre a geometria sagrada, que ela mostra lá no começo meridianos, chakras, né? E o cara lá como cientista, médico, né? Ele minimiza, né? Diminui o valor daquilo, né? Que ela fala para ele, olha, isso é um programa, isso é uma programação, né? Se você preferir, né? Que ela fala, está explicando, ela fala, mas se isso ferir, né, o teu senso de modernidade, você chama de programação, e que é, na verdade. Aí entra a história do Matrix que eu falei, que fala que tudo é programa. Tá? Então,
Tá tudo aí. Por que será que os filmes mostram tudo isso? Por que será que vários filmes, que vários filmes que mostram tudo isso são os que mais fazem sucesso? Por que será? Da onde que os caras criam tanta coisa? Você já parou para pensar nisso? Você já se perguntou sobre isso? Tá? Tem outro filme que eu vi agora, bobinho, né? O último filme do Homem-Aranha, que acho que é o Longe de Casa, não sei o quê, que tem a história dos drones, que mostra lá uma imagem diferente e tal. Gente, aquilo é mais atual do que vocês podem imaginar. Aquilo é o tal do projeto Bluebeam, do SGS, que vai fazer algumas coisas aí no futuro. Lógico, vai ter um monte de gente achando que eu sou xarope mesmo, que eu acredito que filme é real, vai falar que eu acredito em Coelhinho da Páscoa, né? Papai Noel. Não é nada disso. Mas se você conseguir se isolar, conseguir se neutralizar do pensamento, né, do inconsciente coletivo, se você realmente conseguir sair da matriz, dessa matriz podadora, castradora, e que agora está querendo castrar mais ainda as pessoas, se você conseguir sair por alguns minutos fora e seguir essa linha de pensamento que eu estou propondo, quem sabe você começa a entender ou começa a perceber que, puta, tem alguma coisa real aí. Tem alguma informação. Tem alguma mensagem para mim aí. Você tem lá os filmes do Capitão América, mesma coisa, né? Mesma coisa. Os filmes do Avenger, que tem os reptilianos que descem numa nave, né? E invadem Nova York. Gente, vocês já ouviram alguma coisa? Toda a história antiga, chinesa, japonesa, indiana, falam a mesma coisa. Falam de determinados seres que saíram da barriga do dragão. Que veio um dragão voador e que eles saíram dentro da barriga do dragão. Você tem relatos do Lao Tse, né, da linha chinesa. O Lao Tse falam isso dele. O próprio Huangdi, né, o próprio Imperador Amarelo, falam a mesma coisa. Tá? Vários divindades ou seres importantes da cultura indiana também falam a mesma coisa. Que os caras vieram na barriga de um dragão que cuspia fogo. Se vocês forem assistir aqueles programas dos extraterrestres, como que é? Os antigos extraterrestres. Enfim, do cara dos cabelos de pé lá, ele fala várias vezes sobre isso. Né? Eles explicam isso. Mesma coisa que eu estou explicando, que é uma coisa óbvia. Né? Clara. Como antigamente não sabiam que era nave, cuspia fogo, era dragão. E aí saíam determinados seres estelares dali que resolvia passar uma época aqui na Terra, ou para ajudar ou para ferrar, né? Mas saíam de dentro da barriga do dragão. Tá? Então, se vocês assistirem o primeiro filme dos Avengers, vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Será que é coincidência? Mostra o Thor vindo de Asgard. Asgard, a gente já sabe que também, né, é uma nave. É uma civilização dentro de uma nave gigantesca. Que o Thor existe, né? Existe. Que o Odin, isso. Odin, eu estava confundindo com o mágico lá, Odin, né? Odin existe, né? Você quer que eu faça o quê? Eu levei anos para fazer um vídeo desse, justamente porque eu não queria me expor dessa maneira, tá? Aparecer aí para você falando que o Odin existe, que o Thor existe. Lógico que não existe, não é da forma fantasiosa como se coloca, tá? Mas é um ser real que vive em determinada dimensão num determinado local, numa nave, num sistema estelar, existe, né?
Ou vai me dizer que você ainda é daquele que olha para o céu, vê bilhões de estrelas, que sabe que só na nossa Via Láctea tem mais de 400 bilhões de astros, entre eles estrelas, planetas, planetóides, sóis, enfim, etc. 400 bilhões de astros, e acredita ainda que aquilo existe só para você olhar de noite e achar que é bonito. E que o único lugar habitado em todo esse sistema, que é só um fiozinho de cabelo, a Via Láctea é só um grãozinho de areia, né? De você acreditar que o único planeta que tem vida é o planeta Terra. E só me falta você acreditar também que é o único que acha que o planeta Terra tem vida inteligente e avançada ainda por cima. Por favor, né? Tá? Então, já que eu estou sendo louco aqui, então vamos ser louco. Tá? Agora, é muito fácil de chegar a essa conclusão. É simples demais. Tá? Tem mais do que evidências de vídeo, foto, evidências científicas. O Trump está aí falando do caso Roswell, que era verdade, e um monte de coisa provando que a gente não está sozinho, né? E o pior é que a gente é fruto da criação dos caras. Então, enfim. Gente, olha, eu acho que já deu para vocês entenderem, tá? O recado. Revejam os filmes, olhem com outros olhos, né? Quem tem olhos para ver que veja. Eu espero que mude um pouco a forma de você assistir filme daqui para frente, tá bom? Espero que tenha gostado. A gente se encontra por aí. Até a próxima.